propriamente na questão da reforma, dessa proposta de reforma, né, que eu nem sei se poderia chamar de reforma, porque quando a gente faz uma reforma na nossa casa, né, é para melhorar as coisas, né? Ninguém faz uma reforma para destruir o banheiro. Você tem um banheiro, você vai fazer uma reforma no banheiro para quê? Para atualizar, né? Para melhorar o funcionamento. Alguém aqui faria uma reforma no banheiro da sua casa para destruir o banheiro? Ou na cozinha, para destruir a cozinha? Não, né? Então, eu nem sei se isso pode se chamar de reforma, porque destrói o que a gente conhece como seguridade social. Eu vou procurar explicar isso, e para entender em que conjuntura que chega essa proposta, é preciso analisar, porque senão o discurso que o governo tem feito, usando a mídia de forma massiva, é um discurso de que estamos em crise e tem um déficit. Esse discurso do déficit, ele é paralisante, porque se não tem dinheiro, o que vai fazer? Não é mesmo? E se tem uma crise, parece que não tem saída. Mas na verdade, gente, isso é um cenário. E essa é a contribuição que eu venho trazer aqui dos nossos estudos para ampliar um pouco esse debate e ajudar nessa compreensão. Primeiro, né, essa crise tem sido a justificativa não só para essa proposta de reforma da Previdência, como também para as privatizações de patrimônio público. Vocês têm visto aí a privatização, inclusive, Petrobras, Eletrobras, Caixa Econômica, Banco do Brasil, etc., todos na lista das privatizações, né? Independência do Banco Central, para o Banco Central ficar acima de todos os poderes, tá? Sem interferência nenhuma. E um novo esquema que está entrando no Brasil, sob esse nome securitização de créditos públicos, que é um esquema parecido com o que atuou na Europa, que gerou a crise na Europa, está entrando aqui no Brasil com a desculpa da crise. Nós temos que fazer a seguinte pergunta: o que provocou a crise no Brasil? Nós temos estudado em livros, inclusive livros adotados em outros países, até em outros continentes, o que provoca a crise no capitalismo? São principalmente 4 fatores. O primeiro deles, crise no sistema bancário, que foi inclusive o que provocou a crise lá nos Estados Unidos. Todo mundo lembra do Lehman Brothers, aquele grande banco americano que quebrou? E os outros não quebraram porque o Banco Central americano foi lá e socorreu, entregou mais de 16 trilhões de dólares, mais de um PIB americano foi entregue aos bancos. Nós tivemos alguma coisa parecida com crise bancária aqui no Brasil, gente? Não. Nós tivemos algum adoecimento grave da população, peste, que impedisse o nosso povo de trabalhar? Também não. Tivemos quebra de safra que provocasse fome e impedisse a população de se alimentar e trabalhar? Também não. E graças a Deus também não tivemos guerra, não é mesmo? Esses são os 4 principais fatores que produzem crise no capitalismo. Nenhum deles aconteceu aqui no Brasil. Como explicar o fato de que o PIB é Produto Interno Bruto, caiu quase 7% em 2015 e 2016? Diversas empresas de todos os ramos quebraram. Vocês devem ter visto quantas portas no comércio fechando, quanta gente desempregada. Se nós não tivermos aqui nenhum desses 4 fatores, o que produziu essa crise aqui no Brasil? O que explica esse cenário de crise se nós temos
mais de 4 trilhões de reais em caixa. Vocês não vão ler isso no jornal. Por quê? O jornal está falando déficit, o Brasil está quebrado. Como assim? Nós temos 1.270 bilhões no caixa do Tesouro Nacional. Nós temos 1.130, agora já é mais, já é 1.200 no caixa do Banco Central. Nós temos mais de 1,5 trilhão em reservas internacionais lá fora. Então, são mais de 4 trilhões na gaveta, parados. Eu tenho participado de debates em que pessoas participam, eles não rebatem esses dados, isso tudo aqui é oficial, mas eles falam, tem, mas não pode gastar. Não pode gastar. Então, além disso, além desse dinheiro, o Brasil, gente, é a 9ª maior economia do mundo. Nós somos ricos em todos os recursos naturais. Nós temos petróleo, nióbio, 55 minerais estratégicos, terra, água, clima favorável, etc, etc. Então, que crise é essa? Veja bem, sobraram. O governo fala, a gente gasta mais do que ganha, não é isso? Você já deve ter visto isso aí. Tem que fazer reforma, porque estamos gastando mais do que recebemos com os tributos que a população e as empresas pagam. Isso não tem sido assim. De 95 a 2015, portanto, em 20 anos, nós produzimos 1 trilhão de superávit primário. O que é o superávit primário? Arrecadamos mais do que gastamos. É como se o gasto, com toda a manutenção do Estado, com todos os poderes executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, todos os serviços prestados à população, estivesse no patamar desse piso aqui. E o que arrecadamos de tributos no patamar dessa mesa. Essa diferença aqui, entre toda essa manutenção do Estado e dos serviços públicos e o que arrecadamos, é o que chama superávit primário, tá? Então, em 20 anos, produzimos 1 trilhão de superávit. Ou seja, arrecadamos mais do que gastamos, tá? Nesse mesmo período, a dívida interna, a dívida pública federal interna, que era 86 bilhões, saltou para 4 trilhões. O que fez a dívida crescer? Foram os gastos com a manutenção do Estado? Não. Foram os serviços públicos prestados à população, saúde, educação, previdência? Também não. A dívida aumentou por meio de mecanismos financeiros. E é muito importante falar nisso, porque vocês vão ver o que está gerando dívida pública. Aqui são dados oficiais que mostram, por exemplo, esse gráfico aqui, ó, é um gráfico, uma foto da página do Tesouro Nacional, tá dando para ver? Essa montanha azul que vocês estão vendo aqui, ó, é o trilhão de superávit primário. Olha o que aconteceu a partir de 2015. O superávit virou déficit. Olha, gente, a inversão brutal ali, ó. Sem que tivéssemos tido aqui no Brasil nenhum dos fatores que produzem crise. A arrecadação das contribuições da Seguridade Social, todas essas colunas aqui que vocês estão vendo para cima, é sobra de recursos entre tudo que arrecadamos de contribuições para financiar a Seguridade Social,
Seguridade engloba previdência, assistência e saúde. Somando todas as contribuições e deduzindo todos os gastos com essas 3 áreas, sobraram, olha só, em 2005, mais de 70 bilhões, em 2011, quase 80, 2012, mais de 80 bilhões, 2013, quase 80 bilhões de sobra. De repente, em 2015, sobraram 13, 2016 já precisou do governo aportar recursos do orçamento fiscal. Mas nem assim há que se falar em déficit, porque está previsto no artigo 195 a participação do governo. A arrecadação de tributo também vinha subindo. 2015 caiu. O PIB do país vinha crescer em média 4%, estacionou em 2014 e depois, gente, caiu mais de 7% em 2015 e 2016. Vocês estão vendo aqui a mudança brusca a partir de 2015 em vários fatores econômicos? Tudo isso aconteceu sem que tivesse tido aqui nenhum daqueles fatores que produzem crise. Aqui tem mais um link, ó, o que provocou essa crise. O que produziu a crise? A política monetária do Banco Central. É aí que está o nó que amarra o Brasil. O Banco Central pratica juros altíssimos. Tá? Vocês já ouviram falar naquele famoso economista Thomas Piketty? Já ouviram falar? Ele até esteve aqui no Brasil. Ele fala em um dos livros dele o seguinte: seria um suicídio o Banco Central não baixar juros e não irrigar a economia com moeda. Porque irrigar a economia com moeda, gente, é como irrigar um corpo com sangue, tá? Ele disse isso em tempos de crise, seria um suicídio o Banco Central não reduzir juros e não irrigar a economia. O que o Banco Central fez aqui no Brasil a partir de 2013? 2013, o juro básico, Selic, estava em 7,25%. Esse patamar já era alto, porque desde a crise de 2008, o mundo inteiro estava praticando taxa zero ou negativa, tá? O Banco Central já estava 7,25%. O que ele fez? Foi aumentando a taxa em todas as reuniões. Essa taxa subiu para 8, para 9, para 10, para 11, 12, 13, 14, 25. Dobrou a taxa. Quando chegou em 14,25, ficou nesse patamar mais de um ano. Só isso já seria suficiente para prejudicar muito a economia. Mas junto com isso, o que ele fez? Aceitou que os bancos depositassem toda a sua sobra de caixa, todo o dinheiro que os bancos não conseguem emprestar. O Banco Central aceitou que os bancos depositassem essa sobra de caixa no Banco Central e foi remunerando diariamente essa sobra de caixa. O que isso gerou? Uma escassez de moeda, porque esses depósitos chegaram a R$1 trilhão em 2016. Então, vamos imaginar o seguinte, para facilitar. Imagina que o dinheiro das pessoas e das empresas que está depositado nos bancos, os bancos poderiam emprestar para as indústrias, para o comércio, correto? Mas por que sobra dinheiro lá e ele não consegue emprestar? Porque se vocês forem lá pedir empréstimo, o juro é altíssimo, o juro de mercado. O que vocês acham que aconteceria se o Banco Central parasse de remunerar essa sobra de caixa? Se o Banco Central falasse: bancos,
toma aqui o seu trilhão. Vocês acham que os bancos iam ficar com esse dinheiro guardado na gaveta? Não. O que os bancos iam procurar fazer? Eles iam procurar emprestar para ganhar alguma coisa com esse dinheiro. Mas para emprestar, o que eles teriam que fazer? Baixo juro. Então, isso que produziu a crise, gente. Essa combinação de juros elevadíssimos com esse depósito voluntário no Banco Central. Isso que produziu a crise. Tá? Junto com isso, o Banco Central ainda fez outras operações de garantia de variação do dólar, que chama swap cambial. Não desanimem com os nomes. Esses nomes são colocados de propósito para fazer as pessoas desanimarem. Então, ó, prejuízo com swap cambial. Tem até uma notícia ali do Globo. O resultado negativo do Banco Central entre setembro de 2014 e setembro de 2015 foi mais de 200 bilhões de reais só com esse tal de swap cambial. E o que é isso? É um contrato que o Banco Central faz com privilegiados, sigilosos. Nenhum de nós aqui tem acesso a esse contrato. Só grandes bancos, grandes empresas que exportam ou importam. Nesse contrato, o Banco Central garante a variação do dólar. Vocês se lembram que em 2014 para 2015, o dólar pulou de 1,50 para 4? O Banco Central pagou toda essa diferença para os privilegiados que tiveram acesso a esses contratos de swap cambial. E pagou como? Com o título da dívida pública. Nós, então, é que estamos pagando isso. Tá? E mais uma série de mecanismos, gente, que tem feito a dívida explodir, tá? E a dívida depois é a desculpa para todas essas reformas. Tem outro link aqui, ó. O Banco Central está subsidiando o Brasil. Um artigo que eu publiquei em janeiro de 2016, que a gente já tinha visto isso aí. E que de fato se consumou com a crise. Esse termo suicídio foi em relação à fala do Piketty que eu falei com vocês. Porque ele disse que seria um suicídio o Banco Central não baixar juro e não irrigar a economia de moeda. O que o Banco Central fez? Subiu o juro, não irrigou a economia, ainda recolheu 1 trilhão, e ainda remunerou esse trilhão. Gastou para remunerar esse trilhão. Então, gente, é aí que está o problema. Isso aqui, ó, é outro gráfico oficial de onde é que está o déficit. Eu falei para vocês que nós produzimos 1 trilhão de superávit, não foi? E onde é que está, então? O que fez a dívida crescer? Onde é que está o déficit? Está aqui, ó. No Banco Central, essas barrinhas vermelhas para baixo aqui, tudo abaixo de zero, tá vendo? Zero está aqui. As barrinhas estão todas abaixo de zero. É o resultado negativo, o resultado nominal negativo, os vermelhinhos. As barrinhas pretas aqui do lado, ó, é a conta do juro. Está dando para ver claramente que o que produziu o resultado nominal foram os juros? Não foi a previdência, não foi o gasto com educação, com saúde, com nada disso que está sendo cortado. Tá? Essa tela aqui explica essa operação da remuneração da sobra de caixa dos bancos. É isso que eu acabei de falar, que o Banco Central aceita o depósito e remunera. Então, essa tela aqui é a explicação do dano que essa remuneração da sobra de caixa dos bancos representou para a economia. É uma operação que ao mesmo tempo gera dívida pública, gera o rombo para remunerar os bancos, provoca escassez de moeda na economia. Essa escassez de moeda eleva o juro de mercado
desculpa do Banco Central para essa operação é controlar a inflação. Isso ficou desmascarado em 2017, que foi um ano que a inflação foi negativa e o estoque dessas operações explodiu, bateu recorde. Como o Banco Central ficou sem respaldo, porque os próprios dados desmascararam que não é nada de controlar a inflação, o que o Banco Central fez? Enviou para o Congresso o projeto de lei 9248. É um projeto de lei de um artigo só. Esse artigo cria o depósito voluntário remunerado, que é o que ele já tem feito. Essa crise provocada pelo Banco Central atingiu os estados. Por quê? As empresas começaram a quebrar em série, não tiveram acesso a crédito, não conseguiram pagar seus compromissos. Empresa quebrada, paga ICMS? Paga algum tributo? Nada. Então os estados também entraram em crise por conta dessa mesma razão. E os estados já vinham com as suas finanças comprometidas por meio do pagamento de uma dívida para a União, uma dívida que já foi paga várias vezes. Por exemplo, aqui em São Paulo, o estado de São Paulo já pagou mais de 3 vezes a sua dívida com a União, mas ainda deve umas 5 vezes. Por isso, gente, que a gente luta por uma auditoria. Essa conta não fecha, tá? No caso do município de São Paulo, o escândalo ainda é maior ainda, porque a origem da dívida do município de São Paulo são aquelas operações fraudulentas da época do Pita, do Maluf. Uma operação que já foi comprovada que é fraudulenta em várias CPIs aqui da Câmara de Vereadores, da Assembleia Legislativa, do Senado Federal. E o povo de São Paulo continua pagando, entregando as empresas. Então, esse tem sido o papel da dívida pública, sabe? Da chamada dívida pública, né? Nós estamos, então, para concluir essa análise inicial, nós estamos diante de uma conjuntura de crise fabricada por esses mecanismos de política monetária, tá? E a crise está servindo para justificar uma série de medidas. Se a gente for fazer uma análise, quem se beneficiou dessa crise? Enquanto as empresas quebravam, o PIB caía, essas medidas que produziram a crise transferiram recurso para o mercado financeiro. E as medidas que têm sido adotadas como remédio para a crise, de novo, beneficiam quem? O mercado financeiro, né? Aí a gente pode dar a PEC do teto. Lembra da PEC do teto? Estabeleceu o teto para todas as despesas, com a manutenção do Estado e com serviços prestados à população. O gasto com a dívida pública ficou fora da PEC do teto. Todo mundo aqui sabia disso? Aí vocês vão percebendo a ilusão, né? Aquela propaganda feita na época da PEC do teto pegou muita gente, tem que controlar gastos. Ora, quem vai ser contra controlar gasto? Só que não falaram que era para controlar parte dos gastos, né, de manutenção do Estado e de serviços que beneficiam a população. Para quê? Para sobrar mais dinheiro ainda para a dívida. Se falassem desse jeito, alguém ia ficar contra desse controle? Alguém ia ficar a favor desse controle? Não, né? Aqui, esse gráfico mostra o lucro dos bancos, tá? Enquanto toda a economia caía, o PIB caía, as empresas quebravam, o desemprego aumentava e a crise se instalava, o lucro dos bancos foi batendo recorde em cima de recorde, tá? Então,
Nesse cenário de crise fabricada, todo mundo entendeu a crise fabricada? Nesse cenário de crise fabricada, vem a proposta de PEC 6 de 2019, proposta de emenda constitucional número 6. Na exposição de motivos, o Paulo Guedes reconhece que tem um nó que amarra o Brasil, mas ele erra feio quando ele fala que esse nó está na Previdência Social. Por que ele erra feio? Porque Previdência não é problema, é solução, tá? Lá na exposição de motivos, ele colocou uma tabela. Nessa tabela, tá dando para vocês verem números? Olha só, essa tabela está aqui, vocês podem acessar depois, está na última página da PEC. Lá, ele mostra de onde vai sair o trilhão que ele quer economizar com a PEC. Isso aí a gente tem que botar entre aspas, viu? De onde vai sair o dinheiro? 715 bilhões sairão do RGPS. O que é RGPS? Regime Geral de Previdência Social. É o INSS. O teto é R$ 5.839 e alguns centavos, mas quase ninguém recebe isso. A maior parte, mais de 80%, recebe até 2 salários mínimos. Então, pessoal, o que significa isso? 715 vai sair de quem? Dos mais pobres. O que mais? Esse aqui, ó, é o BPC, Benefício de Prestação Continuada, e abono salarial, 182 bilhões. Quem ganha isso? Miseráveis, deficientes e quem ganha até 2 salários mínimos, ganha abono. Então, se a gente somar aqui, ó, 715 mais 182, dá 900, praticamente. Aí a gente tira esse 27 aqui de redução de alíquota, 870 bilhões. Sairão de quem? Dos pobres, tá? Isso está lá no texto da PEC. Os outros 200 bilhões sairão do regime próprio de servidores públicos, 173 mais 29 dá cerca de 200, tá? Então, é mentira que essa PEC é para combater privilégio, concorda? Não tem nada de combate ao privilégio aqui, tá? E para onde irá o trilhão? Eu posso pedir vocês para ler essa frase aqui comigo, enquanto eu bebo uma água? Vamos lá. Precisamos... O próprio Paulo Guedes declarou isso aqui. Quem quer escutá-lo falando isso, é só entrar nesse link, depois pode até colocar aí, tá? Ele declarou isso numa solenidade lá no Banco Central. O objetivo central da PEC é a capitalização individual. Está lá na exposição de motivos. Propõe-se introduzir em caráter obrigatório a capitalização, tanto no regime geral como no regime próprio. Isso significa, gente, a privatização da Previdência. Tá? Capitalização é privatização. Tá? Para entrar com a capitalização, o que a PEC fez? O que ela faz? O que ela propõe? Desmontar o modelo de solidariedade conquistado em 88, cortando 1 trilhão em benefícios, desconstitucionalizando, ela tira da Constituição os direitos, ela tem 35 remessas para a lei complementar, e essas leis complementares não estão colocadas, ou seja, é um cheque em branco. No caso de regime próprio, prevê a possibilidade de modificação completa das regras, inclusive chegando a extinguir os regimes próprios. E ela separa
segrega contabilmente saúde, previdência e assistência social, que é a maior conquista da Constituição, esse conjunto integrado de ações. Bom, isso é o que está na PEC. Agora, a PEC já foi entregue pelo governo ao Congresso, passou pela CCJ, devia ter passado, porque ela tem inconstitucionalidades gravíssimas, mas passou. Vocês viram a liberação de 40 milhões em emendas, fora o que a gente não sabe, né? Passou da CCJ e está na comissão especial. Quinta-feira passada foi apresentado o relatório do deputado Samuel Moreira, que é aqui de São Paulo. Ele apresentou o relatório e no relatório dele, ele excluiu a capitalização, entre outras coisas que eu fiz um resuminho aqui que eu vou passar para vocês. Mas isso aqui está no jornal de hoje, ó. Planalto tentará o quê? Retomar a capitalização, tá? Eu fiz uma apresentação à comissão especial há 2 semanas atrás. Quem quiser assistir, está aqui o link também. Eu apresentei os riscos da capitalização. A gente está analisando ainda o relatório do deputado Samuel. Tem 2 telas aqui, ó. Eu separei 4 grupos, seguindo uma contribuição feita pelo advogado Luiz Alberto dos Santos, que a gente vai disponibilizar completo também na nossa página. O relatório dele mantém alguns danos, traz alguns aperfeiçoamentos, alguns retrocessos e algumas inovações, tá? Então eu vou passar aqui rapidamente alguns. Por exemplo, o que ele mantém, os danos que mantém. O cálculo com base em 100% das contribuições. Vocês sabem o que é isso, né? Na hora de aposentar, hoje, a pessoa pode escolher as 80% das melhores contribuições e descartar os 20% menores. Agora, na PEC, não, é 100%. Então, aquelas contribuições menores vão o quê? Puxar para baixo a média. Mantém isso, mantém as regras para pensão por morte, veda acumulação de benefícios maior que 2 salários mínimos. Olha, isso quando um casal, os 2 trabalharam, os 2 contribuíram, né? Isso que é calote, né? Revoga a regra de transição que está vigente de todas as emendas anteriores, da 20, da 40, da 41, da 47. Mantém a cobrança de contribuições progressivas e aumento de alíquotas. Aumento de alíquota de até 22% para servidores públicos. Admite que o FUNPRESP pode passar para entidade aberta, ou seja, pode passar a ser administrado por instituições privadas, né, grandes bancos. O abono de permanência, que é no caso de servidor público, que é completo tempo, se continua trabalhando, recebe um abono de permanência. Isso aí deixa de ser um direito e passa a ser uma faculdade. O órgão pode escolher se vai pagar ou não. Acaba com a aposentadoria por tempo de serviço sem idade mínima no regime geral. Aposentadoria por idade no regime geral aos 62 anos para mulheres, 65 para homens. Aposentadoria de professores é remetida para a lei ordinária. Então, uma lei pode alterar depois. Sai da Constituição e mantém algumas regras para os atuais professores, tá? Entre outras, gente, porque não deu para colocar tudo que mantém aqui, tá? Alguns aperfeiçoamentos que é preciso admitir. O relatório do deputado Samuel suprime as regras de capitalização do texto. Isso aqui, gente, é uma tremenda vitória, se a gente conseguir segurar isso. Porque a capitalização destrói tudo e ela é o que o mercado financeiro mais deseja.
É o principal objetivo dessa PEC do Paulo Guedes, tá? Suprime regras do benefício de prestação continuada, quer dizer, vai continuar do jeito que está o BPC. Garante aposentadoria aos 60 e 55 anos para trabalhadores e trabalhadoras rurais, respectivamente. Suprime aquela exigência de 20 anos de contribuição para os atuais. Suprime contribuição extraordinária do regime próprio, porque o regime próprio, além de ter aumento de alíquota até 22%, ele ainda previa, além desses 22%, contribuição extraordinária, sem limite. Então, o deputado Samuel tirou essa contribuição extraordinária sem limite, deixou os 22% lá, mas tirou a extraordinária. Suprime idade mínima móvel. Isso era um absurdo, né? Isso é uma coisa que a gente estava denunciando, isso não é aceito nem em jogos. Imagina se todos vocês estivessem numa corrida. Chegando no limite, vai alguém lá e põe a meta limite 1 quilômetro depois. Vocês têm que correr mais 1 quilômetro. Quando vocês estão chegando, vai alguém lá, mais 2 quilômetros para frente. Isso, ninguém aceita isso. Então ele retirou. Suprime e permite o abono salarial, que era até 2 salários mínimos, agora até 1,364. Quer dizer, melhorou um pouquinho, né? Retrocessos. A desconstitucionalização de regras previdenciárias. Embora no discurso ele fala que está abolindo a desconstitucionalização, não está não, tá? Ainda permanece a desconstitucionalização em vários itens, tá? Exclui regime próprio de estados e municípios e remete a cada ente dispor sobre aspectos de servidores. Isso vai gerar distorções grandes no país. Extingue vínculo de servidores aposentados. Hoje, o servidor público continua sendo considerado servidor público aposentado. A minha apresentação aqui mesmo hoje, o Frei Marcelo colocou auditora fiscal aposentada, servidora aposentada. Todo mundo, quando preenche documentos por aí, servidor público aposentado. Acaba esse vínculo. Vai deixar de ser servidor público aposentado, vai passar a ser aposentado. Porque o objetivo final, gente, dessas reformas é que toda a classe trabalhadora só receba no máximo, um salário mínimo de aposentadoria. O objetivo final é esse, tá? Agora, algumas inovações. Veda a incorporação de vantagens, garante pensão por morte integral e vitalícia para dependentes de policiais falecidos em decorrência de agressão sofrida no exercício da função. Isso é uma novidade. Permite que entes federativos patrocinem entidade fechada de previdência complementar de outros entes, ou seja, o Estado de São Paulo pode financiar a entidade fechada de previdência lá do Rio Grande do Sul, por exemplo, e pode financiar entidades abertas, ou seja, entidades privadas de previdência. Isso aqui não tem lógica. Quer dizer que não tem recurso para pagar benefícios para servidores, mas vai ter recurso para financiar entidades abertas, instituições financeiras de seguro? Não, né? Isso aqui não dá. Prorroga o prazo para comprovação de atividade rural, restabelece em 20% a contribuição sobre o lucro de instituições financeiras. Isso aqui, esse último é interessante, né? Porque realmente, se tem algum privilegiado nesse país, são os bancos. E aí, agora ele colocou aqui uma contribuição para os bancos. Mas ainda, vocês viram, ainda tem muita coisa para lutar, ainda tem muita coisa para ser melhorada, né?
Com a capitalização, essa PEC quebra o país, gente. Ao contrário dessa propaganda aí massiva, de que tem que fazer reforma, senão o Brasil quebra. Vocês estão escutando isso todo dia? No rádio, na televisão. Eu parei de ouvir a Jovem Pan. Porque aquele negócio, Jovem Pan pela Previdência. Por quê? Uma coisa que seria muito importante todo mundo começar a falar e questionar é: por que essa grande mídia que está fazendo propaganda pela reforma, em favor dessa reforma, não dá espaço para ninguém falar contra? Aquele chamado Jovem Pan é: se você tem um vídeo a favor da reforma, mande para nós. Não, eu tenho um contra, não posso mandar? Por que eles não dão espaço para ninguém falar contra? Porque se der espaço, a gente desmonta os argumentos. A gente, não é? Os próprios deputados não vão ter como ficar tão à vontade para defender essa reforma. Então, ó, vamos lá. Essa reforma traz danos às pessoas, diretamente às pessoas. Por quê? Quando Paulo Guedes fala de economizar 1 trilhão, que economia é essa? É 1 trilhão que vai deixar de ser pago em aposentadorias, em pensões, em benefícios. É 1 trilhão que vai deixar de chegar na mão das pessoas, tá? E essas pessoas, ele quer o quê? Que elas fiquem sujeitas ao regime de capitalização. Vocês viram, o relator tirou, mas o governo quer, de todo jeito, retomar. O que mais que a PEC faz? Dano às pessoas, dano à economia. Por quê? Esse trilhão que chega na mão das pessoas, as pessoas não são especuladores. Quem recebe o benefício, a maioria recebe até 2 salários mínimos. O que essas pessoas fazem com o dinheiro? Elas especulam? Elas vão à feira, aí o feirante contrata um ajudante, o ajudante leva o dinheiro para casa, a mãe compra uma roupa para ele, até para o filho, para ela, e esse dinheiro movimenta mais de 80% dos municípios brasileiros, tá? Vivem dessa contribuição que chega nos municípios. E esse dinheiro, quando as pessoas consomem, vão ao supermercado, etc., grande parte disso aí volta para os cofres públicos em tributos, tá? O que mais que essa PEC provoca? Dano às finanças públicas, devido ao elevadíssimo custo de transição. Para a capitalização, que eu vou explicar em seguida, esse custo, e o fim da arrecadação das contribuições para o INSS. Por quê? Se passar essa capitalização, gente, na capitalização é cada um por si. É o trabalhador com a sua continha individual. O empregador não paga mais INSS. E o empregado também não paga INSS. Ele vai contribuir para a conta individual dele. Então isso aqui vai o quê? Reduzir a arrecadação de tributos, né? Quem ganha com essa PEC? Só tem um setor que ganha com essa PEC: setor financeiro, tá? O setor financeiro que vai receber o trilhão que o Guedes falou, vai receber as contribuições nas contas individuais, as taxas de administração, os aportes que o governo vai ter que fazer, e não terá obrigação nenhuma de garantir nenhum benefício futuro. Por quê? A modalidade que está na PEC é contribuição definida. O trabalhador sabe quanto tem que pagar, mas não tem ideia, o benefício vai depender do mercado, tá? Estudo da Organização Internacional do Trabalho verificou que esse tipo de capitalização que o Guedes quer colocar aqui no Brasil chegou a ser implementado em 30 países. Gente, tem mais de 200 países no mundo. Apenas 30 implementaram. Desses 30, 18 já desistiram e voltaram atrás.
Isso pode ser uma coisa boa? E os 12 que ainda estão, ainda não conseguiram sair. Porque o mercado financeiro toma conta de tal maneira, como no Chile, mais de 80% do PIB do Chile está nessas empresas de capitalização, depois de mais de 30 anos de implantados lá. Como é que muda isso? Isso cria uma marra, não é? Então, depois quem quiser estudar, ler esse estudo, Reversão de Privatização de Previdência, Questões-Chave da Organização Internacional do Trabalho, o link está aqui, tá? O que a PEC diz? É um sistema alternativo de contribuição definida, obrigatório, individual, tá? Só o trabalhador é que vai ter que fazer a reserva. Em relação ao custo de transição, essa parte quase ninguém está falando, e é isso aqui que quebra o país. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que aqui do meu lado tem um trabalhador, João. O João contribuiu por 10 anos para o INSS. Teve carteira assinada, ele pagou, a empresa dele pagou. E por conta dessa crise, o João está desempregado há 4 anos aí, 3, 4 anos. De repente ele recebe uma oferta de emprego, desde que opte pela capitalização. Mesmo que ele saiba que a capitalização não é uma coisa boa, se ele estiver desempregado e essa for a condição, o que vocês acham? Ele vai ou não vai pegar essa vaga? Então, primeira conclusão, se passar isso, gente, vocês acham que alguma empresa vai contratar alguém para pagar INSS? Até por uma questão de concorrência. Você tem 2 fábricas de parafuso. Uma só contrata na capitalização, não tem despesa com INSS. A outra, se ela contratar no regime geral pagando INSS, como é que vai ficar o produto dessas 2 fábricas? O dessa aqui vai ficar muito mais caro que a outra. A própria concorrência vai obrigar todas as empresas a contratar só pela capitalização, tá? Vejam bem, esse trabalhador que já pagou 10 anos para o INSS recebeu as contribuições dele e da empresa. Vocês acham que esse trabalhador que vai para a capitalização e vai ter que se aposentar na capitalização, porque é caminho sem volta, vocês acham que esse trabalhador vai com 0 para a conta dele? O que vocês acham? O Estado vai ter que fazer um aporte, pois o Estado recebeu 10 anos de contribuição dele e da empresa. Quanto custa isso, gente? Por isso essa PEC não poderia ter passado na CCJ. Aquela emenda do teto exige que todo projeto demonstre de onde virão os recursos para sustentar aquele projeto. E todo mundo lembra, os estudos foram decretados o quê? Sigilosos, tá? Então, não tem o custo dessa transição, desse aporte. No Chile, isso custou 136% do PIB. Se for esse valor aqui no Brasil, nós estamos falando de uma conta de quase 10 trilhões de reais. Por isso que a gente fala, ao contrário das propagandas aí, que se passar essa PEC, aí que a economia quer. No Chile, 86% dos homens e 95% das mulheres recebem menos que 55% do salário mínimo. Olha isso. Enquanto as pessoas estão nessa miséria, olha aqui esse outro gráfico, mostra o retorno, a rentabilidade anual
dessas empresas AFP, é o nome que tem lá no Chile, AFP, dessas empresas de capitalização. Teve ano aqui que o lucro delas foi de 50% sobre o volume, essa rentabilidade sobre o patrimônio líquido para as empresas. Por isso que hoje, gente, elas dominam quase 80% do PIB do Chile, tá? E eu coloquei mais essa tela aqui porque, olha só, a fiscalia é como se fosse o Ministério Público em espanhol. Ela está investigando uma corrupção milionária que tem lá no Chile de livros paralelos abertos no BTG Pactual. Quem é sócio do BTG Pactual, vocês conhecem? Essas últimas telas aqui, gente, são só para lembrar o que a gente tem hoje. Porque a gente fica às vezes falando o que a PEC está fazendo. E eu acho que nas comunidades, talvez fosse mais até produtivo começar a falar, você sabe o que a gente tem hoje? Você sabe qual previdência que a gente tem hoje? Hoje nós temos isso aqui, ó. O maior patrimônio social do Brasil é a Previdência Social. Ela é sustentável, ela é o maior programa de distribuição de renda, garante, além de aposentadoria, cobertura para todas as situações de vulnerabilidade. Por isso, tem tudo a ver, Padre Marcelo, com a campanha da maternidade e políticas públicas. Porque garante cobertura na doença, na invalidez, na morte, idade avançada, maternidade, desemprego, salário família, auxílio reclusão, pensão por morte, então, viuvez, orfandade, tudo isso está amparado. E mais uma série de benefícios de assistência social, como o BPC e outros. Então, é um modelo importante para toda a economia do país e para a maioria dos municípios, que movimentam a sua economia com esses recursos que a população recebe. Não cabe falar em déficit. Toda vez que vocês escutarem alguém falando, mas tem déficit na Previdência, vocês perguntem para essa pessoa, você já leu o que está escrito no artigo 195 da Constituição? Perguntem isso, porque lá no artigo 195 está escrito que a Seguridade é financiada pelos orçamentos fiscais e pelas contribuições. Conforme aquele gráfico que eu mostrei no início, as contribuições deram conta e sobrou muito dinheiro. Agora, depois da crise fabricada, é que o orçamento fiscal está tendo que dar alguma coisa. E nem assim tem que falar em déficit, tá? Nos países avançados, esse financiamento pelo orçamento chega a mais de 70% do gasto. E ninguém fala que isso é déficit, porque de fato não é, é investimento, tá? Aqui tem em números aquela sobra de recurso em alguns anos, que está lá naquele outro gráfico no início. Além disso, o governo ainda desviou recursos com a GRU, a desvinculação das receitas da União, desonerou. O que é desonerar? Falar para vários setores, agrobusiness, você não precisa pagar. Montadoras, vocês não precisam pagar. Desonerou, liberou de pagar, tá? Então, no caso de regime próprio de servidores também, olha, aqui que está o rombo das contas públicas, tá? Se vocês receberam esse gráfico, aqui que está o rombo, juros e amortizações da dívida. Muita gente critica esse gráfico porque nós somamos juros com amortizações, a explicação está aqui nesse link, tá? A gente soma, porque grande parte dos juros estão sendo registrados como se fosse amortização, tá?
Todo ano a gente paga uma quantidade enorme de amortização e a dívida cresce. A amortização é quando você paga uma parte da dívida. Quando você paga uma parte da dívida, essa dívida tem que aumentar ou diminuir? Tem que diminuir. Olha o que acontece com a dívida pública. Se amortiza aqui, vamos pegar 2014, amortizou 807 bilhões. O que aconteceu com a dívida? Cresceu de 2 trilhões e 900 para 3.300. Cresceu 400 bilhões. Todo ano, gente, pode fazer a conta. Todo ano, amortização gigante e o estoque aumenta. Por quê? Porque grande parte que está aqui nessas amortizações não são amortizações, são juros. E por que fazem isso? Porque juro é despesa corrente, não poderia ser paga com novos títulos, tá? Então, o que acontece? Faltou dinheiro para despesa corrente com a educação. O governo vai lá e corta nas universidades, corta na pesquisa, etc. Faltou para a saúde, corta. Faltou para juro. Vocês já ouviram falar que faltou dinheiro para pagar juro? Não falta. Por quê? Emite mais dívida, vai lá, paga o juro e contabiliza como se fosse amortização. Isso é inconstitucional. Inconstitucional. Por isso que tem que fazer auditoria. Tá? Sem fazer auditoria, a gente vai passando batido nisso aqui, ó, e vai pagando, vai pagando. E quanto mais paga, mais deve. Olha lá, olha a dívida só crescendo. Aqui são alguns mecanismos que têm feito a dívida explodir. Juros sobre juros, essa contabilização de juros como amortização, o swap, a remuneração da sobra de caixa dos bancos. Isso é dívida, gente? Não. Isso é sistema da dívida, tá? Se olharmos em perspectiva, vamos ver que o maior gasto do país é o gasto com a dívida, não é a previdência, não é o gasto com o pessoal. Esse folheto aqui já está esgotado, impresso, por isso que eu não trouxe, mas está aqui o link, é um folheto de 12 páginas. Isso aqui é o que nos move, ó. E aí a gente encontra com os movimentos religiosos, que lutam por justiça social, fraternidade, etc., direitos humanos. O Brasil, nona economia mundial, tem a pior distribuição de renda do planeta, é o 79º no ranking dos direitos humanos. Como é que pode isso? E é o penúltimo no ranking da educação entre 40 países. Isso também não é acaso, não é acaso, né? A reforma da Previdência que a gente precisa é para melhorar essa desigualdade aqui, gente, tirar a gente desse fosso. Essa PEC 6 aprofunda esse fosso. O que nós precisamos é o inverso, né? Esse quadro aqui, para encerrar, é um quadro que eu coloco lado a lado a realidade de abundância e o cenário de escassez. O Brasil tem a maior reserva de nióbio, a terceira maior reserva de petróleo, maior reserva de água potável, maior área agricultável, riquezas diversas, terras raras, extensão territorial, falamos o mesmo idioma de ponta a ponta. Temos todas as matrizes energéticas, clima favorável, riqueza humana, cultural, ainda temos aqueles 4 trilhões na gaveta. Temos dívida ecológica por cobrar, temos potencial de arrecadação tributária por cobrar. Eu pergunto a vocês, algum desses itens aqui é alguma ficção? Tudo isso aqui é real, é comprovado. Então a nossa realidade é o quê? A nossa realidade é de quê?
de abundância. A realidade é de abundância. Mas o nosso povo vive nessa realidade de abundância? Vive num cenário de escassez. Essa palavra, gente, cenário, tem essa clareza de que é cenário de crise fabricada, cenário de escassez. Tem esses 4 trilhões, mas eles estão na gaveta, não pode gastar. Entendeu? Essa crise que está aí, isso tudo é cenário. E cenário, se a gente quiser, o que a gente pode fazer? Mudar. Mas para mudar, o que precisa? Conhecer. Tá? Essa crise, gente, tem trazido aumento do lucro dos bancos, mas o Brasil comanda a alta da pobreza na América Latina, e a extrema pobreza que já tinha desaparecido das estatísticas voltou. Tá? Nós da Auditoria Cidadã entregamos aos líderes de todos os partidos uma interpelação extrajudicial. Nós não temos no Brasil um mecanismo de controle da responsabilidade pelo voto. Eles votam, ganham lá os incentivos em emendas e etc. Depois dá errado, quem paga por isso? E nós não temos nenhum instrumento de cobrança. Nós entregamos interpelação extrajudicial para garantir que eles foram avisados. Eles foram avisados dos danos da PEC para as pessoas, para a economia e para as finanças públicas. No futuro, se essa PEC passar, se eles votarem a favor disso, poderemos entrar com ação judicial de responsabilização. Tá? A Auditoria Cidadã teve essa iniciativa. Para combater tudo isso que nós falamos, as pessoas têm que saber o que é política monetária, têm que saber o que é sistema da dívida, para a gente criar uma mobilização consciente, pressionar parlamentares, repudiar esses esquemas fraudulentos e exigir auditoria. Eu tenho feito esse diálogo em comunidades muito sofridas, e o que eu chego falando é exatamente da realidade de abundância. É por aí. As pessoas não sabem que o Brasil é rico, porque o cenário que elas estão submetidas é de miséria, é de fome, é de desemprego, é de desrespeito, em todos os sentidos. Então a gente tem que chegar com a mensagem de esperança. Você sabe que você nasceu num dos países mais ricos do planeta? Quando faço a pergunta, as pessoas falam assim: hã? Como assim, se eu estou aqui nessa miséria toda? Você nasceu num dos países mais ricos. Era para estarmos, isso era para não ter ninguém desempregado no Brasil e ter todo mundo, ninguém precisando de trabalhar mais do que 4 horas, para ter tempo de fazer ginástica, de conversar com os familiares, de apreciar a natureza, de orar, meditar, participar das decisões da comunidade. E por que a gente está desse jeito? Você já parou para pensar assim, que você tem que entender mais do país, você tem que participar mais de cidadania, participar de mais reuniões, se integrar a grupos, entender, conhecer que país que você nasceu. Eu vou te falar, as pessoas ficam com vontade de participar, e se tiverem a oportunidade da criação desses grupos, porque o que mais está faltando hoje, gente, no povo é esperança. Nós temos que levar a mensagem da esperança, só que concretamente, não com uma ilusão de que se você der uma esmola generosa, amanhã você está milionário. Não. É uma mensagem libertadora que a gente tem que levar, de que o Brasil é riquíssimo e que nós temos que participar para que essa riqueza se torne efetivamente uma realidade na vida de cada um,